pesquisa inédita revela hábitos culturais dos brasileiros. Realizada em 25 estados das 5 regiões do país, 2.400 pessoas foram entrevistadas em 139 municípios em área urbana. A pesquisa Públicos de Cultura propôs uma investigação sobre os hábitos e práticas culturais dos brasileiros, além de sondar sobre as escolhas, comportamento e acesso à cultura. O estudo foi desenvolvido no segundo semestre de 2013 pelo Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, o SESC, e a Fundação Perseu Abramo. Vamos detalhar um pouco mais sobre essa pesquisa e apresentar alguns dados curiosos desse estudo. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o coordenador de projetos culturais do SESC, José de Oliveira Júnior. E eu queria que você destacasse quais os dados mais chamaram a atenção num primeiro momento. No conjunto dos dados, perceber que os hábitos do brasileiro mediano não levam em consideração as práticas artísticas, né? Que o brasileiro ainda faz bastante distinção entre práticas artísticas e práticas culturais. Todos nós temos práticas culturais e a maioria aponta que nem gostaria de fazer atividades culturais, só que todos nós fazemos, então aponta um pouco o desconhecimento da média do brasileiro sobre o que é o universo da cultura de verdade. As pessoas costumam dizer que os ambientes artísticos e culturais são elitizados. A pesquisa identificou isso? Acho que ela deixou um pouco mais claro que a maioria das pessoas não tem noção do que seja o ambiente da cultura, que é o ambiente de todos, né? Todos nós utilizamos criatividade, todos nós temos hábitos, e essa foi uma das motivações da pesquisa. Identificar os hábitos culturais do brasileiro em geral. Uma das coisas mais significativas é perceber que as pessoas que não querem ir a atividades artísticas, por exemplo, não têm interesse, não gostam, acham que não é a praia deles, não é para eles. O interessante disso é que esse querer, eu normalmente quero aquele que eu conheço. Então, por um lado, ela demonstra uma coisa que parece ser negativa, porque as pessoas não querem. Agora, por outro, descortina uma série de possibilidades de atuação do universo da cultura e da arte para o cidadão comum, que ele não quer porque ele não conhece. Isso ficou claro, porque a maioria nem sabe distinguir o que é uma linguagem, o que é outra linguagem. Acho que isso é significativo. E o que elas preferem, já que elas não gostam de frequentar ambientes artísticos e culturais? Uma coisa muito interessante é o que as pessoas apontam que elas gostariam de fazer no seu tempo livre se não tivessem impedimentos de dinheiro, de tempo e tudo mais, né? Que é viajar, né? Isso demonstra que talvez boa parte das pessoas vive deslocado no lugar onde está, seja no trabalho, seja na escola. Então, dá margem para interpretações e análises posteriores de por que as pessoas querem tanto sair do seu lugar. Será que é porque melhoraram somente condição financeira? Ou será que elas estão efetivamente deslocadas, né? Isso cabe uma análise em um momento posterior. O que eu acho que é mais significativo dessa pesquisa. Apontar lugares onde eu tenho como intervir, né? Que eu tenho como intervir no interesse das pessoas. Então, a partir dos dados e da sua avaliação, o que falta? Faltam investimentos nessa área cultural? Normalmente, boa parte das pessoas, em geral, faria uma análise dizendo que as pessoas não têm acesso econômico, né? E a pesquisa deixa muito claro que a maioria das pessoas não vê o problema econômico, né? Elas não vão porque não querem de verdade. Então, a gente teria que pensar efetivamente no investimento em várias áreas do conhecimento humano para a gente avançar um pouco mais nisso, né? Uma das coisas mais interessantes da pesquisa, a maior parte das pessoas fica sabendo dos eventos culturais, das atividades culturais, através dos amigos ou da internet. Saber como falar para os meus públicos, acho que a pesquisa é interessante nisso, porque ela demonstra o que as pessoas querem, né? Demonstra o que elas não querem. E aí, como que eu tenho que ter uma linguagem diferenciada? Qual é essa linguagem? Outro dado interessante é que 99% das pessoas que participaram da pesquisa dedicam tempo a cuidados pessoais, né? Esse é um dado muito engraçado da pesquisa. A maior parte das pessoas gasta grande parte do seu tempo durante a semana
com cuidados pessoais, de saúde, de alimentação, se deslocando de um lugar para o outro e assistindo televisão. Acho que esse é um elemento muito significativo para a gente pensar até em hábitos, né? Porque se a pessoa gasta 14 horas da sua semana vendo televisão, é como se ela visse televisão 2 horas por dia, em média, né? E o que ela mais consome são as novelas E também. o que ela mais consome. Então, assim, são as novelas e, quando muito, algum conteúdo jornalístico. A gente tem uma legislação brasileira que obriga a produção de conteúdo local. Essa produção de conteúdo local vem quase sempre sendo suprida por produção jornalística, quando muito. Então, produção de conteúdo artístico não existe muito na nossa TV. Para a gente finalizar, como então refletir sobre esses dados? Nós temos um conjunto de pessoas que têm realidades das mais diversas. E esses números podem servir para auxiliar governos, auxiliar instituições da sociedade civil, para a gente tentar compreender melhor as pessoas que estão por trás desses números. Essa é uma coisa que afeta a todos nós, ou seja, deveria fazer com que todos nós nos preocupássemos. Quem estuda letras, quem estuda comunicação, quem estuda biologia, porque isso interfere no cotidiano de todo mundo. José, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Obrigada por trazer esses dados aí pra gente. Muito obrigada. Obrigado. Muito interessante. Muito obrigado pela participação na revista. Obrigado a vocês. Um dos momentos mais marcantes na vida dos pais é o nascimento dos filhos. Eternizar essa parte da vida com fotografias é cada vez mais comum. Há fotógrafos se especializando nesse nicho. As imagens muitas vezes registram forte emoção do nascimento. Pedro Mendes e Nina Fernandes se dedicam a registrar esse momento único, buscando reproduzir toda a emoção que aquele momento representa. Eles acompanham desde a expectativa até a chegada dos bebês. Há aproximadamente 10 anos eu estou nessa área de fotografia de parto. É um momento mágico na vida das pessoas. E eu tenho filho, eu posso falar que são coisas assim maravilhosas. A criança chega tomando conta de tudo. É muito gratificante. Tenho o prazer de participar de 2 momentos muito especiais, que são quando o casamento acontece, que é a união, e também quando o filho nasce, que eu acho que são os momentos mais especiais nas vidas das pessoas. E eu sempre gostei muito de fotografar criança, e eu vi que isso seria uma oportunidade boa de continuar prestando serviço para as famílias. É um momento muito especial na vida da gente, então eu achei que fosse importante registrar para poder ver depois, recordar, né? E mostrar para ela também, depois que ela for maiorzinha, esse momento. Um momento para a gente é tão importante que a gente queria colocar tudo no melhor padrão que a gente podia conseguir, né? E a qualidade de um fotógrafo profissional para fazer fotos que a gente pode ressaltar emoções é infinitamente mais relevante se eu tentasse mesmo tirar as fotos, né? Achei que poderia incomodar, mas a gente arrumou um fotógrafo tão que faz parte um pouco da história do Igor, da minha história, e a gente achou melhor. Conversei com o meu médico antes, falei sobre a minha vontade de registrar, mas ao mesmo tempo também ficar um pouco constrangida, né? E aí ele falou, não, Andréia, você escolhe o momento do fotógrafo entrar, você pode ser uma coisa que você vai decidir na hora. E aí eu conversei com o Pedro me deixou super à vontade em relação a isso. Então foi lá na hora mesmo que eu decidi se eu ia chamar ele para entrar, para participar mesmo, desde o início, ou se ia ser só depois que ela tivesse nascido. E no momento eu pedi para a enfermeira chamar ele, antes dela nascer, eu escolhi lá um lugarzinho para ele ficar.
E aí foi super tranquilo. Talvez ele vai entrar um pouco na nossa intimidade, mas talvez vai conseguir extrair um pouco dessa intimidade para a gente passar mais para frente para nossos filhos, para lembrar o momento. Para a gente lidar com esse momento, que é bem íntimo mesmo, eu acredito que a pessoa já nos dá a liberdade. A gente passa a fazer parte da família deles. Então, quando as pessoas olham o resultado e nos agradecem de uma forma tão carinhosa, então eu acredito que eles deixaram a gente ser íntimo deles. Eu acredito que a pessoa ela tem que ter sangue, porque se ela não tiver, ela vai dar trabalho para os médicos. E isso acontece, já aconteceu, um amigo meu teve esse problema e toda vez hoje que eu vou fotografar parto, eles perguntam, você não passa mal não, né? E eu falo que não, é super tranquilo. Ele conseguiu registrar, assim, a emoção das pessoas, sabe? Lá na hora, às vezes, a gente não consegue perceber a emoção de todo mundo, porque é um momento meu e dela, né? Então, eu estava curtindo aquele meu momento com ela só. Foi surpreendente. Foi como se eu estivesse revivenciando aquilo de novo, sabe? Na hora que eu vi as fotos, eu sentia uma emoção muito grande. Foi muito gostoso. E no mês das mães, elas também viram tema da exposição Devastação, da artista Paula Uven. A proposta é colocar mãe e filha sentadas em frente ao espelho e permanecerem em silêncio. A cena chega a ser inquietante para os envolvidos, mas gera uma série de emoções. Por trás do espelho, a fotógrafa registra este momento de intimidade. A mostra recebeu o prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais 2013. E o resultado você pode conferir na AM Galeria de Arte até o dia 7 de junho. A entrada é gratuita. E no dia 28 de maio você poderá participar de um bate-papo com a artista sobre este trabalho, às 7 da noite no mesmo local da exposição. A entrada também é gratuita. Mais informações no site que aparece na sua tela. No próximo bloco, você confere uma entrevista com um dos fundadores da banda carioca Cidade Negra. E tem também cinema, música e teatro, que ganham destaques neste Revista. É daqui a pouco, não saia daí. O Revista volta já.